Está no ar mais uma edição do Aparecido Debate, programa que é feito para te informar e ajudar a formar a sua opinião sobre os mais diversos temas. E nesta terça-feira a gente foca na saúde da mulher, só que com uma questão que envolve a família, o trabalho, todo o entorno das mulheres. Até porque eu tenho certeza que você já ouviu ou ainda vai ouvir falar sobre menopausa, que marca então o fim do ciclo menstrual, ou climatério, que é aquele período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase de pós-menopausa. Normalmente, a menopausa ocorre aos 50 anos e o climatério tem o início aos 40 e vai até os 65 anos de idade. Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, cerca de 30 milhões de mulheres viveram a menopausa no Brasil, isso em 2024. Então, nesta noite, os sintomas, as causas, o preconceito, o desconhecimento, tabus e os impactos que provocam na saúde física e mental das mulheres. Quem participa conosco do debate de hoje é a Viviana Madison, psicóloga clínica, ela que é especialista em dessensibilização de traumas e responsável pela Clínica de Psicologia Viviana Madison aqui no Vale do Paraíba. Muito boa noite, seja bem-vinda, Viviana. Ótima noite, muito obrigada pelo convite. Imagina, prazer todo nosso tê-la aqui. E é claro também aqui conosco Matheus Galhardo, médico especializado em ginecologia e obstetrícia, que é presidente da Sociedade Brasileira de Andropausa e Menopausa e também vai, é claro, enriquecer o debate desta noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite e a todos que estão nos assistindo em casa. Uma boa noite. Para mim sempre é um prazer e um tema muito importante, como eu espero aqui a gente poder ajudar muitas pessoas, muitas mulheres. Tirar muitas dúvidas, né? Não só das mulheres, mas também dos homens que estão nos acompanhando nesta terça-feira. Mas, antes de iniciar a nossa conversa, a gente confere agora a reportagem do Eduardo Góes, que traz relatos de quem passou por este período. A vida da Cláudia mudou bastante nos últimos 5 anos. Ao chegar aos 50, o corpo deu sinais de que nada seria como antes. Era a época da aposentadoria e começou a pandemia também, né? Então estava toda aquela confusão na época da pandemia, não podia ir médico, nada. E eu comecei a ter alguns sintomas, assim. Eu tinha muito zumbido no ouvido. Eu tinha muitas dores pelo corpo, muita dor. E eu não entendia, eu falava assim, nossa, eu tô com algum problema. E aí fazia alguns exames, passava em alguns médicos. E na época ainda eu estava menstruando, né? Aí eu fiquei sem saber. E aí eu fui fazendo os exames e descobri porque eu tenho problema de tireoide também. E aí eu tenho hipotiroidismo, meu hipotiroidismo virou hipertiroidismo e esse foi o motivo de eu parar de menstruar. A médica regulou o remédio, eu continuei menstruando. Eu falei assim, então não é menopausa. Mas era menopausa sim, e os sintomas indesejáveis se tornavam cada vez mais frequentes. Dá uma baixa muito grande, então você fica meio sem chão, porque você acha que você está em depressão, né? Porque tem dia que você não tem vontade de levantar da cama, simplesmente você tem vontade de ficar lá deitada sem fazer nada. Sintomas que impactam o dia a dia das mulheres, como explica a doutora Isabel Cristina. Então, a menopausa é o último período menstrual da mulher. Então, é um momento, novamente, que essa mulher vai ter um olhar para si. Ela vai ter um olhar para transformações corporais, ela vai ter um olhar para transformações emocionais e também sociais. Uma vez que essa mulher, muitas vezes, está com questões relacionadas já à sua autonomia, então geralmente são mulheres que já têm a sua autonomia, algumas estão em plena atividade laboral, outras já estão em atividades já relacionadas à aposentadoria, ou então estão se aposentando, mas estão pensando em novos projetos de vida, né? Então, são muitas as transformações, além das corporais, também tem as sociais. E as emocionais também. Eu fui entendendo que tudo que eu estava sentindo era
era relacionado ao período que eu estava passando. Esses dias eu estava escutando uma reportagem que é um problema que é neurológico mesmo, que acontece na cabeça da mulher. A menopausa não é só parar a menstruação, é um problema, é aqui, né? Por isso que a gente tem tanto esquecimento. Para viver bem na menopausa é fundamental adotar algumas dicas. Estilo de vida saudável, incluindo uma alimentação balanceada, fazer atividade física regular, cuidar da saúde mental, manter uma boa hidratação, dormir bem e buscar ajuda profissional para lidar com os sintomas e possíveis complicações. E a gente tem que incentivar as mulheres a ver essas transformações, essas mudanças de maneiras positivas, uma vez que agora ela tem uma vantagem com relação à adolescente, porque ela já viveu várias experiências. Bom, agora, é claro, a gente quer saber, né, de vocês. Até comentando um pouco sobre essa reportagem. É um caso, né, uma personagem, ela passou por este período, trouxe um pouco dos seus relatos, mas há de fato uma certa vantagem comparando, então, esse período quando era mais jovem, né? O que a gente pode falar sobre este momento também, é claro? Bom, primeiro aqui me sensibilizar a paciente, que mostrou, né, manifestou claramente os seus sintomas, que o que às vezes a gente vê no consultório é aquela retração. Normalmente é uma mulher que está assim preocupada porque ela está ainda, né, tendo que estar honrando seus compromissos matrimoniais, está trabalhando, está desempenhando funções, né, diversas, e ela se vê, né, num momento muito crucial que é esse momento da menopausa. E a paciente aqui, ela exemplificou queixas que são assim, né, não são os sintomas mais comuns da menopausa. Por exemplo, ela falou dessa névoa, a mente que não funciona, parece que é um sintoma neurológico, mas é neurológico, porque os hormônios, né, o outro nome bonito dos hormônios deviam ser mensageiros. Então os hormônios, os dois principais, o estrogênio e a progesterona, tem receptor no sistema nervoso central, e principalmente a gente pode falar da progesterona, ativa o sistema GABA, que dá aquele relaxamento, que melhora o sono, ou o estradiol, que atinge o córtex frontal, que dá ativação, que dá vigor, que dá aquela amplitude no pensamento. Então ela já falou tudo pra gente, ela já deu o diagnóstico. Como é interessante, né, o Matheus falando, o Dr. Matheus, ele fala com tanta paixão, né, essa questão da parte hormonal. E quando a gente fala sobre qualquer mudança, todas as mudanças elas vêm com o final de um ciclo, do início de um próximo. E quando a gente fala sobre a menopausa, é o final do ciclo reprodutivo. E aí essa mulher, ela tem às vezes coisas para lidar. Se ela é mãe, é uma realidade de que a partir de então ela não terá mais filhos, que para alguns casos a mulher vê isso como uma coisa positiva. E em alguns casos, se a mulher não tem filho, às vezes isso pode bater ainda mais forte, que é aquela situação, poxa, o que eu fiz até então? Qual é o meu legado? E aí, muitas vezes, a depressão vem ainda mais forte, porque não é só o luto do final do ciclo reprodutivo, mas é aquela questão de muitas vezes não poder mais se tornar mãe. E aí, é claro, vem os impactos na saúde mental desta mulher, né? Por isso que é importante também a gente explicar essa questão das diferenças, né, em relação à menopausa e também ao climatério, por favor. Bom, vamos lá. Eu gosto de maneira ilustrativa dizer que o climatério é um filme todo. Imagina quando a gente vai no cinema, a gente vai ver um filme inteiro. E a menopausa é um capítulo do filme. A menopausa, gente, é só a comemoração de 12 meses sem menstruar. Porque o período, né, essa extensão do climatério, que é muito longa, que pode começar por volta de 35, 40 anos e até 65 anos, onde já está na pós-menopausa. Então esse período todo, o clímax, né, o climatério vem do grego clímax, esse período quente, esse período turbulento, também é uma jornada. Também a mulher enfrenta os seus novos desafios, tem novos entendimentos sobre a realidade dela e, graças a Deus, tem tratamento para a maioria dos sintomas. Mas então todas as mulheres vão passar por essa jornada. Esse filme completo é para todas as mulheres. Assim, cada uma de uma forma. 100% das mulheres enfrentarão a menopausa, né? Se assim envelhecerem.
70% terão sintomas menopausais e somente 30 a 25% com sintomas mais moderados e graves. Mas a gente falava sobre as idades, né? Esse período. Tem também casos precoces, né? Pode acontecer, isso é raro, como é? Isso, vamos lá. No Brasil, a média da menopausa é 50 a 51 anos. Antes de 40 anos, a gente chama de falência ovariana precoce. Antes dos 45 anos, a gente chama de menopausa precoce. Então, antes dos 40 anos, falência ovariana precoce. Porque o ovário é a grande glândula envolvida, né? Temos várias glândulas corporais interessantes. A colega citou a tireoide, que é uma outra glândula importante, e a gente está falando do ovário, que produz 2 hormônios muito importantes, que é o estradiol e a progesterona. E esse ovário está parando de funcionar. Biologicamente, a tua reserva saiu de uma reserva muito boa, né, muito grande depois da primeira menstruação e vai zerar quando a mulher entrar na menopausa. Por isso, tanto que já marca aí a chance dela não ter mais filhos, né? Essa reserva ovariana a gente chama de contagem de folículos. Esses folículos primordiais, eles acabam por volta do nascimento de uma mulher. A mulher nasce por volta de 400 mil folículos primordiais. Daí na primeira menstruação já tem muito menos. E depois, todo mês, a mulher vai perdendo um pouquinho daquela reserva até o ponto, né, que essa reserva se extingue. Então, pode ter também outros fatores que implicam também na questão da menopausa. Isso mais cedo ou neste período mais comum de acontecer. Muito. E também os seus impactos, né, Muito. Viviana? Sim. Quando a gente fala sobre essa questão dessa transição, eu brinco, eu tive filho, e o puerpério, eu brinco, gente, é do mal, porque os hormônios viram a gente de ponta cabeça. E vira mesmo. E nessa fase também de transição, que ali está o corpo dando sinal, olha, estamos chegando na reserva, está acabando. A parte emocional, naturalmente, ela sofre impacto. Quando a gente entra na adolescência, a gente também tem nossas fases de transição, porque os hormônios eles estão ali se autorregulando, está tendo um processo de mudança. E aí essa mulher, a gente percebe que ela vai ter tanto mudanças fisiológicas como emocional e como ela se relaciona a partir disso, que é algo que é significativo. E esse autocuidado é onde pega, muitas vezes. Porque, falando hoje, na nossa sociedade, né, nesse momento, a nossa geração, muitas mulheres não fazem psicoterapia, não têm um olhar de autocuidado, e elas acompanham ali o cuidado para com a família. Ela é mãe e cuida dos filhos, ela é dona de casa e cuida da casa, ela é esposa, cuida do marido, e quem é que cuida dela? Né? Exato. E aí, às vezes, não, mas eu vou no médico. Ok, você vai no médico, às vezes é uma vez no mês, dependendo da situação, uma vez no ano. Mas eu vou na academia. Ok, você está cuidando do seu físico. E como você está cuidando da forma como você se relaciona com a sua história, com suas dores, seus traumas, muitas vezes fica no vácuo. E aí, quando entra esse processo de uma mudança que dá sinais, mas a mulher precisa ter esse autoconhecimento, de perceber, nossa, eu estou percebendo que tem mais ou menos um mês que eu não durmo bem, eu estou percebendo que eu estou engordando. Né? Não faz parte já da rotina, pode ser um sinal já isso no dia a dia. Aquelas mudanças que às vezes assim, não chega drástica de uma vez, vai dando sinais aos poucos. E aí, se tem autoconhecimento, ela já percebe, opa, tem alguma coisa diferente, então deixa eu buscar ajuda. E às vezes vai no gineco, faz ali os exames, já percebe. Às vezes não. Aí vai uma jornada, né? Quase uma saga epopeica, né? De médico, de profissionais de ajuda. Até a colega, né, que passou no vídeo, ela conta. Ela demorou muito tempo para ter o diagnóstico assertivo, que talvez, se tivesse um autoconhecimento mais profundo, ela poderia ter, nossa, eu acho que aqui é o médico que pode me ajudar, ou esse profissional que pode me ajudar. E assim, eu desejo e percebo que as gerações têm mais esse olhar de autocuidado mental, principalmente depois da pandemia. A pandemia, né, gritou nesse aspecto. Mas ainda tem muito a ser percorrido, muito. Tem que quebrar este tabu, né, da questão da saúde mental em si, também com este autocuidado, para ficar atento, como a Viviana disse, na questão dos sinais. Quais sintomas, então, a gente precisa ficar atento, né, doutor? Isso, vamos lá. Então, o climatério talvez seja o período, né, na nossa prática clínica que a mulher se confunda muito nos sintomas. Muito porque aquela bagunça da menstruação,
a onda de calor abrupta que aparece nela, uma alteração do sono, ou uma folha de sulfite que cai no chão e parece ser a coisa mais irritante. Então, esses sintomas para uma mulher ainda que não parou de menstruar, o que está acontecendo comigo? A mulher menopausada, ela já tem mais ali, né, a evidência que ela, nossa, alguma coisa aconteceu, faz 12 meses que eu não menstruo, né, devo estar menopausada, vamos ver o que está acontecendo. Mas o climatério, na prática clínica, a mulher às vezes encontra esse desafio diagnóstico. Mas os sintomas principais são ondas, né, motoras, o famoso fogacho. 75% das queixas menopáusicas são ondas de calor. É o principal, em decorrência da falta do estrogênio. O estrogênio, ele controla o termostato corporal, que é hipotalâmico, está aqui, né, no nosso sistema nervoso. É a falta desse hormônio que faz com que esses hormônios, né, fiquem aí desbalanceados, e o principal sintoma. O segundo principal sintoma são queixas gênito-urinárias, que são aquele ressecamento vaginal, a dor na relação, a dispareunia, é um sintoma importante. O terceiro sintoma muito importante, que as mulheres não vão ter, né, como fazer diagnóstico, é a perda da massa óssea. Então, a perda da massa óssea, que a gente chama de osteopenia e depois osteoporose, é uma coisa muito importante da gente, né, tá aqui elucidando. Temos que também entender aquelas mulheres que tiveram a menopausa abrupta, que chama menopausa cirúrgica, né? A paciente tem algum problema de saúde e tem que fazer um procedimento, normalmente é a esterectomia, e de um dia para o outro, a paciente que está ali por volta dos 40 e poucos anos pode estar menopausada. Então, essa paciente com menopausa precoce, menopausa cirúrgica, desculpa, né? E mais precoce também merece todo o nosso cuidado. Até num gancho também da sua resposta em relação aos cuidados, né? Viviana falava desse autocuidado, né? Ter essa atenção também no dia a dia, mas e neste autocuidado já no climatério, né? O que a mulher precisa ficar atenta? Isso. E Rafa, esses sintomas são os sintomas mais claros, e os sintomas ocultos são Sim. diversos. A gente consegue elencar 40 ou mais sintomas que a mulher pode ter. Então, ganho de peso, a alteração do humor, a depressão, outras queixas podem aparecer. E o que vai contar que essa mulher ser proativa nesse período. Então, uma mulher que faz atividade física, que busca, né, manter o peso corpóreo, que está cuidando da sua saúde mental, que está se conectando com essa nova fase, ela vai atravessar a ponte do climatério para a menopausa de uma maneira mais tranquila, ao invés daquela mulher que não procura reagir, aquela mulher que não vai procurar, né, ajuda médica, que realmente escolhe que o ovário, né, ele parou de funcionar, mas a mulher não parou. Aquela mulher que vai escolher se ela vai continuar ainda no modo on, no modo off, é uma decisão muito importante. São decisões e dúvidas ainda que a gente tem, é claro, para essa noite. A gente segue daqui a pouquinho com mais detalhes sobre menopausa e o climatério. Por enquanto, agora, na verdade, né, a gente faz uma pequena pausa, porque a gente volta daqui a pouco para falar sobre a menopausa e mais detalhes. Inclusive, mulher pode engravidar ainda neste período ou não? Como que fica essa parte também, essa fase na vida da mulher? Não saia daí. Estamos de volta com o Aparecida Debate, hoje falando sobre a menopausa e o climatério. Pesquisas mostram que as brasileiras estão entre as mulheres que mais sofrem os impactos negativos da menopausa. 8 a cada 10 apresentam reações psicológicas devido a essa fase, incluindo ansiedade, depressão, constrangimento e vergonha. Em comparação com os números globais, as brasileiras parecem, né, sentir mais os sintomas. E os nossos convidados do programa de hoje, né, são a psicóloga Viviana Madison e o presidente da Sociedade Brasileira de Andropausa e Menopausa, Dr. Matheus Galhardo, que estão então explicando para a gente melhor o tema de hoje, né? Falar de saúde mental durante a menopausa. Viviana, como que fica a mulher neste período então, né? Você falava um pouco deste boom de hormônios, as mudanças, né, em relação ao puerpério, mas também neste período, como que fica para a mulher? Eu acredito que ali no exemplo que você citou são muito oportunos. É comum ter sinais de depressão, de ansiedade, irritabilidade. Perde a paciência fácil. Perde a paciência fácil. Às vezes aquelas coisas que não a desestabilizavam tanto, ela percebe que desestabiliza mais. Até assim, ouso comparar, talvez o Dr. Matheus pode me corrigir,
relacionado à transição da adolescência, que também os hormônios estão ali bastante alterados, né? Então, os sintomas, eles aparecem muito de forma diferente. E é assim, é interessante esse autoconhecimento e esse olhar para buscar recursos para lidar com essa fase. Porque uma coisa ok, é um problema que eu estou passando mental ou é um problema físico e eu consigo atuar, às vezes, com medicação, com outros recursos externos para amenizar. Esse discernimento ele é importante, porque às vezes assim, ok, eu estou passando por depressão, mas perdi alguém muito querido próximo. Poxa, esse é um tipo de depressão que ele tem ali uma situação que é forte, que precisa ser vivenciado o luto, e a partir do instante que você vivencia esse luto, a tendência é você se recuperar e seguir a vida bem. Outra coisa eu estou com uma depressão que é causada devido à menopausa, porque eu estou passando por transição hormonais, esse é um outro cenário. E a nossa mente e nosso corpo, eles andam juntos. Então, quando a gente consegue entender, muitas vezes, da onde está vindo esses sintomas, a gente consegue ter uma atuação mais assertiva na causa, para diminuir esses sintomas e a gente passar de uma forma menos turbulenta, vamos dizer assim. Então, assim, volto novamente, né, a elucidar. Autoconhecimento faz diferença em todas as etapas da vida, mas principalmente nessas que a gente está passando por mudança, que o corpo naturalmente vai passar. É algo assim como a criança nasce, um momento ela se desenvolve para começar a andar, sendo isso a parte natural, a parte também da menopausa é um processo natural do corpo, que a mulher ela vai passar. Então, quanto mais a gente conseguir se preparar e entender, a gente consegue passar por essa fase de uma forma menos turbulenta. E para evitar também essa parte, né, de ser mais turbulenta, que não tem como a gente evitar, né, na verdade, mas em relação ao climatério, é da mesma forma, falando da menopausa, do se autocuidado, né, do se cuidar e se conhecer também, porque isso também afeta, é claro, o psicológico da mulher, né? Afeta, né, como o Dr. Matheus comentou, o climatério é o antes, né? Uhum. E a tendência é todas as mulheres apresentarem os sintomas parecidos, 75%, se não me engano, que ele comentou. Isso. Esse autoconhecimento, ele traz a ferramenta necessária para ela entender o que está acontecendo e poder atuar de uma forma mais assertiva naquilo que está acontecendo. Como ela pode buscar recursos, né? Psicoterapia ajuda muito, porque na psicoterapia a gente tem aquele momento da gente conversar e olhar para si. Quando a partir das palavras, a gente elucida todas as emoções que a gente está ali passando, sentindo, e junto com o psicólogo ele vai verificando e refletindo junto e construindo um cenário. E muitas vezes esse profissional mesmo pode às vezes sinalizar, olha, parece que está ocorrendo mudanças, vamos investigar um pouco mais, será que talvez não esteja na hora de procurar um médico? Porque pelo que vem observando, assim, não é algo habitual, mudou. Então vamos buscar recursos. Por exemplo, às vezes aquela paciente sempre teve noite de sono muito boa, de repente começaram as insônias. Poxa, isso não é algo comum. Se a pessoa tem ali uma estabilidade e mudou, é importante a gente ter um olhar e investigar. Fora que assim, né, anda junto, a parte corpo e mente. Então, é sempre muito importante o médico e o psicólogo estar muito associado. Todos os acompanhamentos médicos, como é indicado, recomendado, isso também é imprescindível. Isso para qualquer pessoa, tá? Não é só nessa fase. Sim, não. A terapia também, na verdade, né? A gente fala muito que é para todos, né? É quebrar este tabu também da saúde mental. Mas assim, a mulher, culturalmente falando, ela abraça, né, o mundo. Ela faz muitas atividades, tem muitas responsabilidades. E aí, claro, cada uma numa realidade também, com suas particularidades, podemos dizer assim. Mas isso varia, doutor? Muito legal o que ela falou, né? Na minha prática clínica, né? Então, tem uma grande parcela de pacientes que me procuram por queixas climatéricas e menopáusicas. E é isso mesmo que eu faço lá no meu consultório. Eu procuro acolher, né? Eu quero entender, eu quero ouvir. Cada mulher tem um complexo biológico diferente. Tem mulheres que têm sintomas com uma gravidade maior, outra menor. E a gente vai entendendo. E no início, né? Eu costumo brincar com elas que eu falo, olha, calma. Todo o corpo tende ao equilíbrio. Você vai ter que acessar teu equilíbrio. Ele é um código. Você vai abrir essa porta, você vai entrar dentro dela e você vai conseguir acessar esse seu ponto de equilíbrio. E na medicina a gente tem as práticas
complementares, né? Então, a psicoterapia, a acupuntura, a terapia neural, o reiki, a meditação, a yoga, a atividade física. E eu falo muito para essa minha paciente que o sono é um dos principais remédios. Cuida do seu sono, valoriza isso, né? E quando eu monto, né, esse arcabouço, essa minha árvore de Natal dessa mulher, com todas essas bolinhas ali se encaixando, parece que as coisas vão melhor. Antes de começar o tratamento farmacológico. Querendo dizer para você aí em casa que nem sempre é reposição hormonal. Às vezes está precisando encaixar as peças direito. E nessas peças também, como a Viviana estava falando, né, de cada mulher poder passar de uma forma e tudo mais, isso pode variar em relação aos sintomas e como enfrentar este momento também. Eu digo isso porque, a gente está falando do Brasil como um todo, né, na internet, para o mundo como um todo, mas cada mulher vive uma realidade também, né, bem distinta. Isso também afeta o entorno dela, questões sociais, como ela cuida da sua saúde, como ela enfrenta o dia a dia. Isso também impacta no enfrentamento deste momento que todas nós vamos passar? Muito. Então, o efeito, né, a mulher que sente os sintomas da menopausa, ela ter graus diferentes, né? Por exemplo, a principal manifestação, onda de calor, tem pacientes que realmente vão ficar muito abaladas, não vão conseguir trabalhar, emocionalmente vão ficar mais frágeis, simplesmente por estarem enfrentando o sintoma de ondas de calor. Algumas que não, né, passam quase que desapercebido. Então, é muito individual, é muito personalizado o tratamento, não tem um tratamento receita de bolo, olha, todo mundo vai tomar hormônio, todo mundo vai ser feliz. Eu costumo falar também que o hormônio ele tem caminho e descaminho. Então o hormônio entrega muito benefício, vai ajudar muito a paciente eleita ao tratamento, mas tem seus efeitos colaterais, né? Quando a paciente senta na consulta médica, eu falo, ó, terapia hormonal não é cafezinho de graça, hein? Você vai ter que me devolver um estilo de vida saudável para eu te deixar aí tudo certo, os seus hormônios. E no próximo bloco a gente fala mais sobre essa questão dos tratamentos, né? Mas se cuidar é o principal, né? A gente sempre fala muito disso. Mas ainda é um tabu, então, a ser quebrado, né? Principalmente a questão da menopausa, o climatério, né, em si, e também a saúde mental, né, Viviana? E eu acho que tem um dos aspectos que a gente também não pode deixar de lado. Por favor. Quando a gente fala sobre a questão da entrada do climatério e menopausa, é o fim da vida reprodutiva. Então, essa mulher vai se relacionar de forma diferente, por exemplo, com a própria sexualidade. Ela vai ter libido menor, naturalmente, porque, né, biologicamente, o sexo é para reprodução. Se o seu corpo não está mais disposto a se reproduzir, naturalmente, você vai ter menos libido, você vai ter menos desejo sexual. Isso vai impactar no relacionamento afetivo, se você estiver mais sério ou estiver num casamento. Também, se é uma mulher que às vezes tem desejo de mais filhos, às vezes tem ali uma quantidade de filhos, quer ter mais. Ela vai lidar ali com um processo de luto. E aí, aonde também pega, é aquela mulher que às vezes ficou adiando a maternidade. E aí ela tem ali um processo de luto que ela também precisa vivenciar, porque ela não vai poder gerar mais essa criança. Ela pode se tornar mãe de outras formas, mas não mais gerando. Então, e isso dependendo de como foi ao longo da vida. Nesse processo de mudança, pode ser que caia a ficha, e a ficha não seja pequena. E aí, esse processo de depressão, que organicamente poderia ser uma influência, sim, pequenininha, com essa parte emocional que foi adiando ao longo da vida, sim, pode se tornar muito maior. E aí, essa depressão, às vezes, que poderia ser leve, torna muito mais severa, porque tem aí uma história que não foi trabalhada ao longo da vida. Então, não engravida mais? Aí que tá. É como uma que questão conceitual, tá? Então, a Sim. OMS, a Organização Mundial de Saúde, preconiza que após os 50 anos, mulheres podem suspender seus métodos contraceptivos. Puxa aí um asterisco para o Dr. Matheus, mas não quer dizer que não tem chance de engravidar. Eu costumo dizer que um ovário falido, às vezes, ele ovula. É raro, né? A gente até brincou agora aqui com uma questão de uma pessoa... Uma personagem famosa. Que engravidou com mais de 50 anos, né? Eu perguntei, é possível? Estatisticamente muito difícil? É.
E a gente, né, então, o que eu falo para as minhas pacientes que após os 50 anos a gente tem alguns exames, algumas ferramentas laboratoriais que dão mais segurança para a gente fala, olha, agora é o momento de suspender a sua contracepção, vistos os outros riscos que também tem, né, associados à terapia hormonal a longo prazo. Então, após os 50 anos, procure teu médico, converse com ele, ele vai usar alguns exames e vai falar, ó, tá na hora de suspender. Isso é bem esclarecedor, né, para quem está acompanhando e talvez assim esteja adiando um pouco os planos, né, desta maternidade, porque a gente vai ao ginecologista a partir dos 35 anos de idade já entra num grau de risco, podemos dizer assim, doutor, para gravidez. Isso, eu gosto de falar que o corpo te chama para ser mãe. Ele vai te avisar, esse é o momento, olha, estou preparada, a mulher sabe muito isso. E quando esse tempo passa, né, a gente também vai estar mais associado aos riscos. Então, na obstetrícia, a mulher com mais de 35 anos, ela já é considerada um extremo de idade para uma gravidez. Muito porque é o maior risco obstétrico, né, e risco fetal. A gente está falando de maior taxa de aborto, a gente está falando de maior risco de hipertensão gestacional, diabetes gestacional e, infelizmente, as cromossomopatias, que são as doenças genéticas relacionadas ao envelhecimento do material genético. Então, a mais famosa, né, a trissomia do 21, mas tem várias outras e após os 35 anos a frequência dessas patologias aumenta um pouco. Tá certo. Bom, assim, segundo o IBGE, né, no ano passado, eram mais de 30 milhões de mulheres vivendo na faixa etária do climatério e menopausa, mas apenas 238 mil foram diagnosticadas, isso via SUS. Então, um ponto muito importante também, né, para a gente debater. Falta informação? Faltam estudos, faltam políticas públicas para orientar também essa mulher, isso desde a base, né, para a gente ter informação e, é claro, compartilhar. Falta olhar dos líderes públicos, falta uma política mais voltada a essa fase da mulher, porque, como a Vivi falou, a mulher tem fases, elas têm marcos, né? Simplificadamente aqui, né? Menarca, nascimento, menarca, período reprodutivo, climatério vai ter a data da menopausa, que são 12 meses sem menstruar e pós-menopausa. Então a mulher vive muito esses marcos e as políticas públicas são carentes para cada fase biológica, né? Não dá para esquecer a jovem adolescente com pouca informação sobre IST, sobre doença sexualmente transmissível, a gestante e agora a gente, né, quer o acolhimento melhor para a mulher na menopausa. Inclusive, alguns municípios, né, já aprovaram leis específicas e na Europa tem a licença menopausa. Mulheres que estão ali com as suas disfunções psicológicas, somáticas, têm uma licença lá resguardada pelo direito deles. Então, acho que o Brasil ainda está num caminho de evolução. Precisa caminhar, né? Evoluir. E muito. Tudo muito interligado também, né, Viviane? Sim, e muito. Eu percebo que aqui já tem um olhar para a saúde mental de uma forma um pouco mais disponível do que alguns outros países, mas com certeza quando a gente fala sobre saúde de modo geral ainda tem muita coisa a ser melhorada. E quando a gente fala de ambiente de trabalho, né, na reportagem a gente trouxe também alguns detalhes sobre isso, impacta no dia a dia de fato, né, tanto ondas de calor, essa questão, né, do humor também da mulher, mas no ambiente de trabalho também tem esse impacto, não é? Sim, tem. E dependendo do ambiente onde ela está inserida, tende a não ter uma compressão adequada. Então, muitas vezes ela não encontra o acolhimento ou um olhar de cuidado e de zelo que ela ali naquela fase que ela está, ela precisa. Então, às vezes, escuta frases que são insalubres, que às vezes pode trazer para uma situação emocional ainda mais sensibilizada, porque não se tem esse olhar de compreensão. E fora que às vezes tem muitas coisas que as pessoas não entendem, não tem clareza do impacto físico que aquela mulher está passando mesmo. Todas as mudanças, né, de humor, de irritabilidade, muitas vezes nem ela ainda está entendendo, né? E aí as pessoas em volta muito menos. Atualmente já existem alguns olhares psicossociais, tá, para sair a NR1, de ter esse olhar dentro das empresas, mas, por exemplo, a NR1 foi adiada para 2026 para ser implementada. Então eu vejo que ainda tem muitas coisas para serem melhoradas, mas está tendo um começo, que é um bom sinal, né? Que é algo
que eu vejo assim com bons olhos. Tem um ponto de partida, né? Eu acho que assim, as redes sociais, a internet, eu acho que ela também tem o lado bom, ela está trazendo mais informação. Eu antes tinha um dado que 30% das mulheres em climatério e menopausa não tinham informação sobre o que era esse momento, né? Ou seja, mostravam desconhecimento com aqueles sintomas. E esse desconhecimento que me preocupa é uma mulher que passou dos 40 anos que devia fazer sua primeira mamografia e não fez, ou não colheu seu exame de Papa Nicolau para prevenção do câncer de colo do útero, ou não está entendendo o que é esse desbalanço entre os hormônios e o seu corpo. Eu costumo brincar no consultório que parece um sinal de Wi-Fi instável, sabe? Calma, vamos acertar o seu sinal de Wi-Fi e daqui a pouco fica tudo melhor. A internet ajudando, é claro, e a gente aqui fazendo o nosso papel de imprensa, né, de levar a informação até o pessoal de casa, sempre com muita credibilidade e responsabilidade principalmente, né, saber de onde a gente está tirando também as informações, não é, doutor? Bom, o Aparecido Debate faz um rápido intervalo e a gente já volta bem daqui a pouquinho para falar sobre menopausa e o climatério, como que isso interfere, então, na vida profissional da mulher. Voltamos com o Aparecido Debate, falando hoje especialmente para as mulheres. Menopausa e climatério. Como lidar com essas duas fases que mexem com a saúde física e também mental. Participam do programa esta noite com a gente aqui nos estúdios a Viviana Madison, psicóloga clínica, e o Matheus Galhardo, médico especializado em ginecologia e obstetrícia. O final da vida reprodutiva da mulher também impacta a vida profissional, como a gente já falou aqui, né? 47% das brasileiras sofreram algum tipo de impacto negativo no local de trabalho, isso como queda de produtividade, medo de contar aos colegas e até mesmo discriminação. A gente vai falar bem neste bloco sobre essa parte do profissional e também da saúde mental. Mas para quem ligou a TV agora, quem chega agora com a gente, um bate-bola, né? Para quem ainda não acompanhou. Principais sintomas em relação à menopausa, ao climatério? Ondas de calor, insônia, artralgias, ganho de peso, alterações geniturinárias como ressecamento vaginal. E se a gente for falar também dessa questão de, além dos sintomas, quando que começa esse período, Viviana? Na parte emocional, a gente pode falar sobre a questão da irritabilidade, mudanças de humor drásticas, depressão e ansiedade. E aí essa parte, então, de quando isso inicia, dá pra gente ficar atento também? Então, climatério por volta dos 35, 40 anos, né? Sendo o seu ponto ali de ápice aos 45, e a menopausa, a média da idade da mulher brasileira, 51 anos de idade. Perfeito, então fica assim mais claro também para quem nos acompanha. Falando do trabalho, a gente já falava isso no último bloco, Viviana, até explicando um pouco das políticas públicas, a questão das empresas, como que elas podem também auxiliar a mulher neste período. Há direitos a serem respaldados, como que a gente está isso hoje também respaldado, né? No ano de 2024 saiu a NR1, que tem a questão do olhar psicossocial dentro das empresas e o cuidado para ser um ambiente saudável, tanto para a promoção de saúde mental, quanto de questão de diminuir afastamentos trabalhistas por causa de questões mentais, de doenças mentais. Em relação à questão da menopausa especificamente, não conheço políticas públicas de proteção à mulher que estão nessa fase. Apenas aquelas políticas públicas que têm de proteção normalmente são mulheres que estão grávidas ou no pós-parto, ali até 4 meses, se não me engano, após o nascimento da criança. Então, em relação à proteção de emprego, desconheço. Mas em relação à questão desse olhar psicossocial, que não é só para a mulher, isso já vem sendo tratado e a ideia são as empresas vai começar a fiscalização a partir de 2026. Então, em 2025, as empresas elas vão se adequar para diminuir esses riscos psicossociais, para se adequarem para 2026 começarem as fiscalizações do Ministério do Trabalho. É que pesquisas mostram também, recentes, né, que muitas mulheres sentem vergonha de falar para o seu superior que está passando por este período e por isso talvez tenha um impacto então, no seu rendimento, né, profissional. Isso também acontece muito. Acontece. Acredito que tudo que é relacionado a mudanças, eu percebo que mulheres têm muito receio. Às vezes mulheres têm receio de dizer que estão grávidas, dependendo principalmente do trabalho que ela exerce. Essa questão da menopausa, muitas vezes se passa de uma forma inconsciente a ideia de que está ficando velha. E aí essa questão de, olha, estou chegando ao ciclo
de jovialidade e estou, entre aspas, entrando para uma fase onde eu não sou mais reprodutiva, às vezes pode afetar inconscientemente mesmo essa mulher na forma como ela se relaciona consigo e com o mundo. E ela pode muitas vezes assim achar, pô, se eu falar que isso está acontecendo comigo, como é que meus colegas vão perceber? Será que vai mudar a forma deles se relacionarem comigo? Muitas vezes não. Mas dependendo da situação, pode ser diferente. Por isso, as relações. Por isso que a gente falou lá no início do programa, que é um programa voltado para as mulheres, mas também para toda a família, para os homens também, os amigos, para quem está no entorno desta mulher, né? Inclusive, alguns números que a gente traz é de que cerca de 60% dos lares no país têm a mulher como chefe de família, né? Como que consegue, então, trabalhar, produzir com a mesma velocidade, né, com a mesma qualidade quando era mais jovem? Tem essa cobrança também, né, do mercado de trabalho, isso da sociedade, mas como ter também essa responsabilidade para a mulher, né, neste período? Tem que ter uma empatia, mas entender de uma forma mais abrangente também, não é, doutor? Sim. Eu vejo como uma rede de apoio, né, em várias situações, e a mulher, né, nesse período, ela precisa de uma rede de apoio. Eu acho que o cônjuge, ele é uma pessoa muito importante, né, se mostrar sensível, paciente, porque é um período realmente de readaptação. A mulher está juntando realmente ali, né, as suas pecinhas, montando de novo ali o seu jogral de felicidade. E dizer para vocês, mulheres, né, que tem tratamento, né, que não deixam para depois, não tardam a procurar atendimento médico especializado, porque essa vida é uma só. Né? Aproveite, viva, tenha qualidade de vida. E quando procurar, então, este tratamento, o atendimento, né, o acompanhamento médico? Então, a mulher tem que fazer rotina pelo menos anual, né? Então, mulheres, né, já no início da sua adolescência e após 25 anos já devem fazer toda a sua rotina preventiva, mas específico para a menopausa. Então, quando essa mulher começa a ter os sintomas, se é um pouquinho antes dos 50 anos, já deve, né, informar o seu médico, porque eu quero especificar, temos tratamento. Hoje o padrão, né, standard, padrão de tratamento é terapia hormonal, mas nem todas as mulheres são eleitas, né? Temos que fazer uma eleição, uma elegibilidade de tratamento. Isso o médico vai perguntar para você se você tem um antecedente de câncer, já teve trombose, infarto, qual é o teu peso corpóreo, qual é a graduação dos sintomas. A gente tem uma ferramenta, uma escala de sintomas, a menopause Rating Scale, né, que a gente coloca, pontua a mulher e vê se aquele tratamento realmente ele tem mais benefícios do que malefícios. E a partir daí escolher, né, esses hormônios, que principalmente é o estrogênio, é a progesterona e é a testosterona, e equilibrar a mulher novamente. Claro que não existe, como o senhor já disse, não tem uma receita de bolo, né? Então, cada caso é um caso. E muitas pacientes não vão poder receber terapia hormonal, mas também temos tratamento, né? O principal cenário no meu consultório, porque eu também sou mastologista, são mulheres no pós-tratamento do câncer de mama. Então, o câncer de mama, ele veda, né? Ele torna restrito a terapia hormonal para essa paciente, independente do tipo de tumor, tá? Isso é uma confusão que se faz muito. Câncer de mama é contraindicado a reposição. E a gente tem hoje terapias complementares e terapias não farmacológicas muito eficientes e também medicações que essa mulher pode estar recebendo. Por exemplo, suplementação de cálcio, de magnésio, de ferro, de vitamina D. A gente pode estar, em alguns outros casos, não o caso da mulher que teve câncer de mama, prescrevendo fitoestrogênio, né? Que são hormônios naturais, tem a simecífuga racemosa, tem o trifólio pratense. Então, esses nomes difíceis são só fitoterápicos que a gente, né, o médico tem ali um cardápio de opções para oferecer para a paciente. Mas todas as mulheres vão precisar fazer um tipo de tratamento, seja natural, essa questão dos hormônios? Uma pergunta muito boa. Todas as mulheres têm que fazer reposição hormonal? A resposta é não. Não. Elas têm que ser eleitas, elas têm que ter uma necessidade. Então, o médico tem ferramenta para fazer a escolha e ver se o benefício supera o risco. Isso é personalizado, então, né? Individual, de acordo com cada... individualizado. Entendi. E aí, todas deverão, então, fazer algum tipo de tratamento ou não? Tem mulher que passa pelo período de uma forma neutra, se natural. adaptam muito bem, né? Que a jornada, ela continua muito boa e essa mulher ali, mesmo com todos aqueles desafios, ela não tem nenhum problema. Mas, mesmo assim, ela tem que fazer sua avaliação médica, que, por exemplo, essa mulher pode estar
antecipando uma osteoporose, perdendo uma massa óssea numa velocidade mais rápida. E daí um dos tratamentos é reposição hormonal. Porque então, mesmo não estando sofrendo nada, você vai lá, procure teu médico, reporta para ele que tá tudo bem e deixa ele fazer a parte que lhe cabe. Porque a gente não pode pensar também que a gente está mascarando a situação, né, Viviana? Ah, minha mãe não fez um tratamento, acho que eu também não preciso. São sintomas que ela encarou de uma forma achando que era normal no dia a dia. Mas não, né? Então é cada caso mesmo. Eu acredito que assim, janela de tolerância. Se a gente está dentro da janela de tolerância, muitas vezes a gente consegue passar por aquela situação com recursos internos e não ser traumático. O ponto é quando a gente ultrapassa. E aí exacerba de alguma forma, ou falta algo, ou excede algo, e aí a gente entra com atuações mais incisivas. Então, o que eu quero dizer com isso? Provavelmente a minha avó ou minha bisavó não fizeram tratamento hormonal, de modo geral, passaram da melhor forma possível dentro do cenário. Hoje existem recursos melhores? Existem. Mas às vezes esse recurso não enquadra na situação que a pessoa está passando. Às vezes ela pode passar super bem, mesmo sem precisar de recursos. Então é importante esse acompanhamento regular, tanto de médicos, né? E não é só gineco, né, que é indicado passar todo ano. Fazer o check-up mesmo, exame de sangue, exame de urina, ver como é que está o colesterol, às vezes ir num clínico médico anual, assim como vai em oftalmo, etc., para ir acompanhando. E aí, dentro disso, a gente verificar se tem algo que está fora do que é habitual, que tem algo que está exacerbando. E você usou uma palavra muito boa, que é muito oportuna, empatia. Quando a gente tem um olhar empático, a gente consegue entender que aquele momento que se está passando é algo singular e que ele vai passar. Tudo na vida é um ciclo, tem começo, meio e fim. A questão é como a gente quer passar esses ciclos. A gente pode passar mais intensamente, né, e sofrendo mais, ou a gente pode buscar recursos para lidar de uma forma melhor. Então, é nesse aspecto que os profissionais podem auxiliar. E dentro da questão dos sintomas, né, a medicina, ela já apresenta reconhece mais de 40 sintomas, né, em relação ao climatério e à menopausa. Tudo passa, a frase agora da Viviana, mas tem um período que ele é mais intenso, o sintoma ele é mais forte no começo, passando um ano ele melhora, tem esse período também para a mulher pensar, comecei agora, mas até quando vai isso? Essa onda de calor, por exemplo, né? Vai se intensificar, doutor, ou não? Eu vou até puxar o gancho da palavra janela, porque temos a janela de oportunidade, que é o melhor momento de você tratar a paciente desse período, né? Então, a janela de oportunidade são os primeiros anos da menopausa ou período de transição. E ela vai por 10 anos, né? Essa janela de terapia são 10 anos ou até a mulher ter por volta dos seus 60 anos. Mas isso não é definitivo, ou seja, não é toda mulher que vai começar na janela e nem toda mulher que vai suspender a terapia dela com 60 anos. Ou seja, cada caso é um caso mesmo, individualizado, né? Perfeito. Mas eu acho que isso serve para todos, posso dizer assim, para todas. Sim. A questão da saúde, né? Se cuidar. A alimentação, atividade física, isso impacta em cheio também neste período? Porque nós falávamos dessa questão de regiões, a situação social de cada mulher, né? Isso também impacta. Ou seja, neste cuidado com a alimentação e com a atividade física também? Tem. Lá no consultório a gente vai, né, colocar essa mulher realmente dentro de um novo ritmo, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de atividade física, então eu vivo que prego e coloco para as pacientes, olha, se não treinar, vai vir flacidez, seu esposo vai reclamar, a vizinha vai ficar de olho nele, vamos treinar, vamos fazer atividade física, eu vou suplementar a creatina para você, vou ajudar a escolher sua proteína em pó, vou falar que tipo de atividade física você vai fazer melhor de fortalecimento, quais suplementos são mais ou menos interessantes, vamos ajudar você a perder peso. Eu acho que o ginecologista, ele é um grande clínico da mulher, né? Ele quer abraçar a mulher e a equipe multidisciplinar, né? A psicoterapeuta, o educador físico, a nutricionistas, eles vão deixar aquele tratamento ainda muito mais efetivo. E uma das coisas que eu observo e que eu costumo brincar aqui na clínica é o primeiro ponto que eu vejo. Sono. É o primeiro termômetro. Como está a sua qualidade de sono? Porque se você dorme bem, você tendencia a ter muitos outros sintomas minimizados.
Então, às vezes, eu tô desanimado. Ok, se você dormiu 2 horas da noite, não tem como você acordar no dia seguinte querendo correr uma maratona e achar que vai conseguir. A todo vapor. A todo vapor, não vai. O seu corpo, ele responde aos estímulos que você dá. Se você come mal, naturalmente, o seu corpo vai responder a esses estímulos. Então, quando alguém chega, a primeira coisa... uma das coisas que eu pergunto é, ok, como está essa qualidade de sono? Porque, por exemplo, a atividade física, quando a gente faz, a gente tendencia a deixar o nosso corpo mais cansado e a nossa qualidade de sono ser melhor. Se a gente come de forma mais saudável, diminui embutidos, diminui lanches, diminui alimentos que são altamente calóricos, mas com baixo valor nutritivo, você também impacta seu sono quando você come mal. E aí, assim, tudo afeta. Afeta a forma como seu corpo funciona, afeta a sua mente, afeta as suas emoções e vice-versa. Então, quando a gente consegue atuar e entender que é um sistema integrado, onde tudo anda junto, eu até brinco às vezes, né? Eu não vejo nenhum corpo andando por aí sem cabeça. Né? Anda tudo junto. E quando a gente entende que a gente precisa trabalhar de uma forma integrada, o tratamento acaba sendo muito mais produtivo e muito mais eficaz. E a gente pensando então como um todo, até para concluir o programa, como a gente fez num bate-bola, uma frase para cada, né? Assim, se a gente for falar para as mulheres que nos acompanham agora, como passar por este período de uma forma mais leve, né? É inevitável, então de uma forma mais leve, por favor, climatério, né? E a menopausa também. Vamos brincar, então, a única falência que vai acontecer são dos seus ovários. É uma vida, é uma jornada, e um novo capítulo que você vai escrever. Então, não desista. Por favor, Viviana. Cuidar de si é um ato de amor. Ame a si mesmo, ame ao próximo como você ama a si mesmo. Não mais, não menos. Como? O seu ponto de referência é seu amor próprio. Então vamos nos cuidar e vamos nos amar cada vez mais. Muito obrigada, Viviana. Obrigada, Matheus Galhardo, pela participação de vocês nessa noite, que enriqueceu tanto este tema, né, para a gente levar informação para o pessoal de casa. Eu agradeço muito. Gratidão imensa pela oportunidade e, gente, gratidão pelo recebimento. Vocês nos trataram muito bem. A gente fica feliz, né? Acolhimento é tudo, né? Aqui na casa da mãe ainda. Obrigada também, viu, Matheus? Eu fico muito feliz de mais uma vez estar aqui na TV Aparecida, no grupo, né? E com você aqui, foi muito legal, foi muito enriquecedor. Tenho certeza que a gente vai ajudar alguém que está ouvindo, que está vendo lá de casa. E assim a gente encerra então o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube. E no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e os bastidores da programação, você pode sugerir temas para a gente debater aqui todas as terças-feiras. Obrigada pela companhia nesta semana. Até a próxima. Tchau, tchau.